Fala, meus amigos são paulinos, um excelente sábado, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Tricolor. Estou trazendo um corte com essas últimas informações aí do São Paulo. Além disso, Miller rasgando críticas ao atacante Luciano do São Paulo por perder várias chances de gols nos jogos contra a LDU pelas quartas de finais da Copa Libertadores. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião nos comentários e vamos aí com o vídeo. Decepção. Miller, a palavra é sua. Olha, Michele, eu estava no estádio ontem, né? Mais de 60 mil tricolores, né? São paulinos. E a decepção foi geral, né? Haja vista aí nas redes sociais, né? Os torcedores revoltados, né? Com o fracasso da derrota do time ontem, né? Diante do fraco time da LDU. Eu acho que o São Paulo mereceu perder a classificação. Por quê? Porque não perdeu por falta de oportunidades de gols, porque oportunidades o São Paulo teve, muitas lá, pelo menos 3 lá e 3 ontem. O São Paulo perdeu por incompetência nas finalizações. Só o Luciano perdeu 3 gols lá, que eu contei, e 3 gols ontem. E não foram gols com dificuldade do adversário na cola, foram gols perdidos ele e o goleiro, lá e aqui. Então, Michele, Atacante não pode perder gol. não pode, e principalmente em decisão. Não pode. Em decisão que vale vaga na semifinal da Libertadores. E outra coisa, Michele, eu não sei o que é pior. Que é? Eu não sei o que é pior. Para mim, as duas coisas são ruins. Que é? Eu não sei o que é pior. O São Paulo tomar 3 gols desse time ruim da LDU ou não fazer nenhum. Volta aqui, fecha no craque Miller aqui pra eu cortar e viralizar nas redes sociais. Que ele tá pé da vida. Vamos lá, fecha no craque e fala. Eu não sei qual foi o pior. O São Paulo tomar 3 gols desse time ruim da LDU ou não ter feito nenhum, como foi o caso. Não fez um gol em 2 partidas. Se eu fosse o presidente, eu tirava a camisa 10 do Luciano, porque é um jogadorzinho, não meia boca. Não de meia tigela, porque acho que ele é um jogadorzinho sem nenhuma tigela, que não merece meia tigela. Que isso? Acho que o Luciano ele é muito super valorizado, né? E é um jogador muito, muito mediano. Ontem mesmo, diante de 60 mil torcedores, ele perde 3 gols na cara do goleiro, em decisão, não pode perder. Por isso que o São Paulo saiu da Libertadores e agora, Michele, tem que correr atrás para conseguir... Conseguir o quê? Uma vaga na Libertadores. E olhe lá, porque o Campeonato Brasileiro, você sabe, tá que difícil. É muito mais difícil que Libertadores. Agora, pera um pouquinho, sobe esse som. Não, com todo respeito, né? Pachecão, tira. Pachecão. É o hino da LDU esse aí, Pacheco? Até o hino é feio. O hino da Até o hino é LDU, ruim. Pacheco. Olha, quadrilha, olha lá, olha a quadrilha. Ó. Aí não, hein? Não, gente, não vamos não. Não vamos não. dá. Ô, Michele, mas... Agora abaixa, Pachecão, tá bom. Marcelo, só antes de terminar, só para terminar mesmo, eu queria dizer o seguinte, também eu coloco na conta do treinador, que é um bom treinador, tá fazendo um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, Crespo. Ontem ele errou. O Crespo errou? Por quê? Porque a LDU entrou sem ninguém na frente. Aquele atacante que fica parado no meio da zaga, não tinha. Então ele entrou com 3 zagueiros e 2 volantes. Pra quê? Precisava vencer o jogo. O adversário vem todo recuado para jogar Segurar, no erro do São Paulo. Pra que você entra com 3 zagueiros? Não precisa. Tinha que estar mais arrojado. É não, isso, com Basé? 2 zagueiros, um volante e olhe lá. Quer dizer, então acho que os erros foram coletivos nesse ponto, né? Lógico, o erro do Bobadilha foi individual, porque ele dá uma bobeada ali, o jogador dele não tem nada a ver com isso, toma a frente dele e acaba fazendo o gol da vitória. Então acho que o São Paulo, que tem mais de 10 estrangeiros no elenco, a gente tem que rever isso, porque são 10 estrangeiros como tem o Flamengo? Não. Então acho que o São Paulo hoje, o torcedor está decepcionado como eu e o Bacégio, porque a torcida tricolor lotou o Morumbi, Michele. E o São Paulo hoje teve muita torcida. Hoje é muita torcida para pouco time. O Baségio também estava no jogo. Eu quero saber se, na sua opinião, Baségio, também foi um vexame. E também tem uma questão, né? O São Paulo tem uma multidão de jogadores no departamento médico. Acho que estão 6 no departamento médico. Queria que você comentasse tudo que você viu lá em campo e a sua análise, Baségio.
Não tem como a gente dizer que não foi um vexame por toda a festa que o torcedor fez antes e durante a partida. Foi realmente uma multidão. O estádio do Morumbi ontem estava muito bonito e os jogadores não conseguiram corresponder à altura, né? A gente pode questionar algumas escolhas do Crespo, como o Miller falou, do esquema com 3 zagueiros, ou o Rigoni como ala direita, que destoou do restante do time, muitas falhas individuais e também tanto na defesa quanto no ataque, Luciano perdendo gols a rodo. Então, eu acho que a responsabilidade do treinador é fazer com que o time crie, produza, tenha volume de jogo, domine o adversário, e isso o São Paulo fez. Agora, se o jogador não consegue empurrar a bola para o fundo das redes, aí eu acredito que já não é culpa do treinador. Não é aí do Crespo. É o jogador que resolve dentro de campo, não tem jeito. Mas ele não tinha que ter treinado, sei lá, finalização? Agora eu questiono. Cada jogo é um jogo. Será que não era preciso se adaptar ao que o jogo pedia e mudar o esquema? Isso. Porque há quem defenda que para o jogador de futebol o melhor é o mesmo esquema sendo repetido vez após vez, que os jogadores já sabem mais ou menos como funciona o time. Mas era uma decisão, um jogo diferente. Que o São Paulo já entrou perdendo de 2 a 0. Tinha que fazer 3, vai. Exatamente. A LDU não se expondo e apostando no contra-ataque, qual a necessidade de você ter 3 zagueiros? Foi covarde, então. Tipo, você acabou entrando covarde em campo. Tinha que ter entrado mais Outra pra coisa, frente. Michele, outra coisa. A gente vai analisar as substituições. Outra coisa, o São Paulo fez o lance do gol, se você reparar, só tinha um Bobadilha lá atrás. O do Medina ali? Você olha só, um contra-ataque, olha só o Bobadilha lá. Só um jogador da LDU. Ele ganha a jogada e acaba fazendo o gol. E agora é um time o quê? Foi um time, o São Paulo foi para uma jogada de escanteio normal. Sim. Foi pro escanteio, todo mundo, como um time de índio. Bom, deixa eu só falar. Parabéns pro Thiago Nunes, né? Técnico da LDU brasileiro. Esse time, Michele, da LDU, vai pegar o Palmeiras. O Palmeiras vai golear lá e aqui. Não, então vamos ver. Bom, tomara, é isso aí. Tem que vingar o São Paulo. Então é o seguinte, agora nós vamos avaliar as substituições que o técnico Hernan Crespo fez na partida de ontem. Uma a uma, tá bom? No intervalo, Bobadilha e Alan Franco saíram para as entradas de Dineno e Mailton. Aos 22 minutos do segundo tempo, Ferreirinha e Rigoni foram substituídos por Lucas Moura e Luca. E a última troca do tricolor foi aos 37, com Alisson entrando no lugar do Rodriguinho. Então vamos começar pela primeira aí. Sim. O Bobadilha saiu. E o Alan Franco. E entrou o Alan. Não, o Bobadilha Dineno. Saiu e entrou o Dineno. O que vocês acharam? Essa substituição, tá certa? Michele, veja bem, você espera a tragédia para depois tomar uma posição? para mudar o esquema tático, apostar numa linha de 4. Já entra no intervalo, já entra antes do jogo com um esquema mais Tudo bem, ativo, mas ele mais entrou ataque. assim, mas ele acertou depois quando ele fez isso? Ali Mas é aí óbvio que a ele fez. Inês já estava morta. Ali é óbvio que ele fez, Michele. Ele tira um volante e coloca um atacante. Beleza, aí tá tudo Já certo. tinha que ter feito. Eu entendi o que você falou. Já tinha que ter entrado. Exatamente. No primeiro minuto já tinha que estar assim. Mas, em todo caso, depois ele acertou ao fazer essa substituição. Ele aposta num centroavante com presença de área e num lateral direito que cruza as bolas na área. Sim. Mas Tá. a questão é que isso não aconteceu também no segundo Exatamente. tempo. E o Alan Franco para a entrada do Mailton, a saída do Alan Sim, ele Franco, a mesma abre coisa. mão do terceiro zagueiro Pra e pôr. coloca um lateral De ofício, que né? realmente que ele é de ofício, ele ataca, ele cruza bem, ele chuta bem, Tem beleza, bola parada. tá tudo certo. Essas mudanças sim foram boas. Foram boas. Sim. Já tinha que ter entrado com esse time. Já tinha que ter com 2 zagueiros e com o Mailton. Você já entra com menos 2 no campo, perdendo 2 a 0. E tem mais uma substituição para vocês avaliarem aqui. Alisson. Entrou o Lucas, saiu o Ferreira e entrou o Lucas Moura. Já Vocês deveria ter entrado o Lucas Moura no intervalo do jogo. Ele tá meia boca, tá. Mas Então ele não vai tinha. pro banco. Então, mas aí às vezes... Isso que eu não concordo, E a gente Michele. viu ele em campo, né, jogador? No segundo tempo, Michele, o Lucas entrou, mas já não... Michele, é decisão. Não um jogo qualquer, é uma decisão. Já entra, O Lucas, né? se tá no banco, mesmo meia boca, você vai pro jogo. E eu acho que é melhor começar com Claro, o jogador do vai que pro botar ele jogo. na hora que tá fervendo já o caldeirão, Se né? tá no banco, tem condição de jogar. Eu tô voltando agora. Não interessa, Tá decisão, injeção. eles precisam de você, pô. Exceção, tá? E Exatamente. bom, acabou, né? Não, tem mais uma, ó. Saiu o Rigoni e entrou o Luca. O que vocês acharam? Não, mas aí foi Aí foi mais na desespero. base- O exatamente. Rigoni jogou o tempo todo mal.
não fez uma boa partida ontem. Já era para ter saído bem antes. Aí, no final do jogo, essa mudança não teve efeito positivo nenhum. E a última, o Alisson, que entrou no lugar do Rodriguinho. Mas 6 por meia dúzia. Ele colocou um segundo volante e tirou um meia, que é o Rodriguinho, que realmente não fez uma boa partida. Puxa vida, que situação. Eu vou pro portal, então. Não deu nada certo. Devia ter entrado todo de outro jeito o time. A repórter Marina Buffon está preparando uma reportagem especial hoje no Sesc Ipiranga, mas ela também estava no Morumbi ontem à noite e traz a repercussão da derrota do Tricolor. Conta pra gente, Má, o que mais o Crespo falou ontem? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Realmente, eu estou no Sesc Ipiranga aqui, porque semana que vem vocês vão ver uma coisa bem legal da ginástica rítmica brasileira, que venceu medalha ultimamente, aí 2 medalhas de prata no Mundial da modalidade que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas isso é coisa para a semana que vem. Vamos falar de São Paulo, que ainda o torcedor e alguns jogadores também estão aí bastante incomodados com essa situação. Antes de falar do Crespo, aproveitar também, vocês estavam comentando aí do Lucas Moura, né? Estava no banco, podia ter entrado antes e tudo mais. Ele foi um dos jogadores que passaram ali pela zona mista para falar com a gente. Estava incomodado ali com a derrota, com a eliminação. Segundo ele, como a gente viu na matéria, o São Paulo jogou melhor nas 2 partidas, acabou não sendo eficiente a LDU sim. E ele foi flagrado ali chorando bastante depois dessa eliminação, sendo amparado pela esposa, pelo filho. O Lucas Moura, que é sempre muito identificado com o São Paulo, tem essas imagens então dele que até chegaram a viralizar e muita gente falando sobre o Lucas cobrando, falando que ele deveria jogar mais de toda aquela situação, mas fica aí o registro também dele bastante abalado aí com essa situação. Agora falando sobre Hernan Crespo, ele teve uma coletiva ali pouco mais de 20 minutos ontem, depois dessa derrota. Ele que havia garantido que o São Paulo ganharia a partida de ontem, mas como vocês comentaram aí, perdeu esses 2 duelos contra a LDU. E aí ele foi questionado sobre como está o desempenho dele como treinador, né? Se vocês bem se lembram, ele no Campeonato Brasileiro realmente deu bons resultados com o São Paulo, mas o Tricolor acabou eliminado da Copa do Brasil e agora da Libertadores. Olha só o que o técnico respondeu. Avaliação minha, ao final da temporada. Ao final da temporada, neste momento. Antes, nunca deve fazer uma avaliação, nunca. Você faz avaliação antes, a sua vida? Não, ao final. O que aconteceu nesta temporada de trabalho? No meio talvez, ou pode falar uma diretoria. A gente não, a gente tem que chegar até o final. Então aí vai ser, sim, deu certo. Por o objetivo que a gente chegou, muito mais que positivo. A gente quando chegou aqui se falava só rebaixamento. Então não esquecer isso, é importante saber. A gente falava só e falava, a Copa do Brasil não me interessa. E você sabe como a gente saiu da Copa do Brasil. Então, sabe agora como saiu da Copa Libertadores. Sabe todas as situações. Então, não esquecer, quando a gente chegou aqui, qual era a situação real. Quando o Crespo está falando da situação ali, que ele comenta, ele está um pouco antes dessa fala que a gente separou para vocês, ele fala sobre os atletas machucados. Então, ontem o Ferrarese não teve a disposição, Marcos Antônio começou no banco, Marcos Antônio, que é um dos melhores jogadores do São Paulo. Também falou de contratações, que o São Paulo precisa, né, se adequar financeiramente para trazer reforços pontuais que estejam livres no mercado. Enfim, o Crespo ficou um pouco incomodado aí com essa pergunta. E eu quero saber de vocês, se vocês consideram aí que que essa resposta dele foi adequada ali para o que acontece ali no São Paulo, né? São 51,8% de aproveitamento com 6 derrotas, sendo 2 derrotas aí agora na Copa Libertadores que acabaram eliminando o São Paulo. Volto com vocês. E agora tenta juntar os cacos, né, gente, e pensar no Campeonato Brasileiro, né? Vem se vir agora para o Campeonato Brasileiro. Já tem jogo na segunda-feira, então não é um jogo no fim de semana, mas na segunda-feira contra o Ceará. No Morumbi, transmissão Premier e Sport TV. Ô Mussete, o que dá para pensar para o São Paulo na temporada a partir de agora, né? Com a diretoria em xeque, jogadores também, a gente vê a torcida revoltada tanto com os contratados, como é o caso do Rigoni, com
como com quem está lá. Luciano ontem também muito vaiado, depois ele fala, né, como ele está chateado com essa situação, mas perdeu muitos gols no primeiro jogo. Ontem também foi um dos grandes, entre os jogadores que estavam em campo, foi um dos grandes alvos da torcida também, tirando a diretoria, né? O que dá para esse São Paulo fazer, né? Como juntar esses cacos e se refazer a partir de agora, pensando em Campeonato Brasileiro? Ô Lu, é ir para a Libertadores. O São Paulo tem condição, não está mal posicionado na tabela do Campeonato Brasileiro. Tem sim seus problemas, não apenas técnicos ou físicos, mas também de governança. Vai ter mais tempo de trabalho e, consequentemente, talvez menos lesões. Mas é assustador. A gente estava fazendo aqui as prévias do jogo e a quantidade de dúvidas que o São Paulo tinha é algo muito estranho. Precisa, sim, de uma avaliação completa, minuciosa, e a gente vê Lucas e Oscar jogando menos da metade das partidas, e são os principais jogadores. O Lucas tem 18 jogos, o Oscar tem 21. O Neymar tem 21, que a gente sempre fala com um cara que não consegue ter sequência. Eu sei que são contextos diferentes, cirurgia de joelho, coluna. O Neymar também operou o joelho recentemente e agora lida com questões musculares. Os dois principais jogadores, até pelo discurso do Crespo, fica difícil prever que vão jogar nos próximos dias. A próxima data FIFA, como o Crespo falou pelo Oscar, vai até dia 14. Seria um milagre ele jogar antes, diz o Crespo. Se o Lucas não estava nem 50% como ele falou, como prever o Lucas contra o Ceará? Então, o Crespo tentar alternativas com o que tem, ser forte em casa, juntar os cacos para conquistar os pontos suficientes, mas principalmente se organizar para o ano que vem, porque essa temporada, de alguma forma, já ficou comprometida. É complicado, Valentim. Vamos me despedir de você. Se você tiver alguma outra informação, né, sobre a possível volta desses jogadores, sobre o clima para o Luciano agora, né, depois de ontem ficou bem complicado. Enfim, as últimas informações do São Paulo aí para a gente encerrar esse papo sobre o tricolor. Eu acho que o que dá pra falar é que acabou a lua de mel com o Crespo, né? Se existia ainda uma... Assim como tinha com o Zubeldia na temporada passada, que foi muito boa no sentido de início, de performance em Libertadores, assim como nesse ano, mas o ano do São Paulo... Pode até pegar a parte do Zubeldia. O São Paulo venceu um jogo em 5 na Libertadores nessa temporada. Então, tudo isso que o PVC falou, vocês narraram todas as recentes decepções do São Paulo, muita coisa em casa. Então, eu acho que o sentimento de ontem, e eu vou fechar com isso, eu acho que o sentimento de ontem foi, São Paulo foi mais uma vez eliminado dentro de casa, e isso só repercute como mais uma decepção do São Paulo no Morumbi, diante de uma torcida que sempre tenta ajudar, mas não tem conseguido empurrar esse time de maneira nenhuma recentemente. Obrigada, Valentim. Beijo para você, viu? É situação muito complicada. Valeu, bom trabalho. Você acha que a lua de mel com o Crespo acabou, PVC? Tipo, já tá nesse nível? O caso Rigoni foi muito, muito emblemático, porque ele colocou o Rigoni numa posição que não funcionou. Deixa eu reformular a pergunta. A gente já começa a pensar que o trabalho dele está em xeque? Não pode. Então, por isso porque que eu tô o cara colocando. acabou de chegar. Por isso que eu estou colocando uma questão que são... Por isso que eu falo do dedo na ferida. Tem que colocar dedos em feridas importantes. Tem um problema na fisiologia de preparação física? Quem tem que resolver isso? O São Paulo. Mas o São Paulo precisa reformar a base com o apoio de um sócio porque não consegue blindar a política do clube. Amigão, eu preciso de um investimento. Tá bom, mas eu vi essa frase. O São Paulo pode fazer sozinho, mas vai demorar 5 anos. Ok, em 5 anos, camarão que dorme a onda leva. Ok, pode ser que seja esses 5 anos. Pode ser que sim. Mas pode ser que o São Paulo consiga fazer sozinho. E eu acho que o São Paulo deveria fazer sozinho. Mas o ponto central, quando a gente vê essa tela de novo, põe a tela de novo pra gente. Ó. Você vai ver que vem de 2011 até 2025. Não tem um presidente só, não tem um diretor de futebol só, não tem um técnico só. Então tem uma coisa que está acontecendo com a instituição cujo símbolo está aqui ao lado esquerdo, que é uma instituição emblemática de boa administração e que hoje, com qualquer técnico, com qualquer presidente, com qualquer preparador físico, não consegue fazer. Então, os problemas... Não adianta trocar o Crespo.
Não pode ser o Crespo. Não. É o São Paulo Futebol Clube. Sim, claro. Até porque quantos técnicos passaram, quantos tiveram esse problema. O próprio Crespo, em 2021, teve esse problema. O Beldi... O quê, PVC? Obrigado, porque eu pedi pra colocar a tela. De novo. Deixa no nosso porque ficou de novo. Ô, gente, deixa eu pegar aqui o superchat do Vitor de Menezes, dizendo que o São Paulo perdeu um médico pro Corinthians e não repôs com ninguém. Não tem essa informação, tá? Não, tem isso, sim. Tá. Mas o Samir trouxe que a chegada do médico do São Paulo ao Corinthians quebrou o departamento médico do Corinthians. Ah, tá. E aí ele fala, é por incompetência dessa diretoria, implosão política interna. Tá? E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do São Paulo, que é a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, a partida será disputada segunda-feira, às 20 horas. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. A equipe do São Paulo está na 7ª colocação do campeonato, 24 jogos, somou 35 pontos, ou seja, está ali muito próximo do G6 do Campeonato Brasileiro. Lembrando, São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores e agora tem Palmeiras e Flamengo, cada um em um lado da chave, podendo um dos dois serem campeões da Copa Libertadores, o que isso ocasionaria uma vaga a mais na Libertadores do ano que vem, ou seja, é muito importante o São Paulo somar o máximo de pontos possíveis nesse resto de temporada no Brasileirão para se classificar para a Liberta da próxima temporada. Já a equipe do Ceará está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, em 23 jogos somou 28 pontos. Já os últimos 5 jogos da equipe do Ceará, Campeonato Brasileiro, os últimos 4 jogos foram pelo Brasileirão e um da Copa do Nordeste. Desses 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. A equipe vem numa sequência não muito positiva, numa sequência sem vitórias. O último jogo pelo Brasileirão, a equipe empatou na sua casa contra a equipe do Bahia pelo placar de 1-1. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do São Paulo contra a equipe do Ceará, lembrando que a equipe ficou na Série B por algumas temporadas. Enfim, desses 5 jogos são 2 vitórias do São Paulo, 2 empates e 1 vitória do Ceará. Desses 5 jogos, teve 2 jogos também pela Sul-Americana, onde o São Paulo acabou saindo com a classificação, eliminando a equipe do Ceará. Enfim, jogo muito importante para o tricolor, que precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, se quiser ao menos almejar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Após essa derrota, essa eliminação da Copa Libertadores, é o que tem para o São Paulo no restante da temporada, terminar com dignidade e da melhor forma possível para ano que vem tentar voar, alcançar voos mais altos. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!